Passo já direto agora para a segunda apresentação agora desse bloco, que é a apresentação da Lízia Maia, Procuradora do Estado da Bahia, com o projeto Pagou Por Quê? Análise dos precatórios, um assunto, né, que está quente agora, para a prevenção do litígio. Por favor, Lízia, está por aí? Lízia, por favor, é com você. Então, 20 minutos, eu dou um aviso quando tiver 1 minuto antes do final, tá ok? Obrigado. Obrigada, viu? Queria parabenizar primeiro o TCU por esse evento maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? É uma alegria muito grande estar podendo apresentar esse projeto aqui para vocês. Antes de começar o projeto, eu queria só esclarecer como ele vai ser apresentado, né? Ele foi dividido em 2 etapas. Então, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação em formato de contação de história, né? Ilustrada, para poder, digamos assim, fazer uma apresentação mais lúdica. Em seguida, eu vou apresentar o resultado do painel BI de forma estática e fazer os merecidos, necessários e devidos agradecimentos, tá bom? Eu peço a vocês, se vocês puderem, colocar a tela cheia, né, a apresentação em tela cheia, e se possível, se tiverem um fone, é a melhor experiência. Se não, tudo bem, sem problema, dá para acompanhar, tá? Posso começar a apresentação? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês sabem qual é o maior problema hoje das procuradorias judiciais? Acertou quem respondeu: o crescimento exponencial da judicialização, ou seja, o aumento no número de processos na justiça. No caso da Bahia, foram cadastrados em 2015 22.906 processos, em 2017, 25.156 e em 2019, 38.558. Um aumento de 68% no número de processos em 5 anos. Mas o problema não se resume ao número de processos, pois eles, com o tempo, se transformam em sentenças. E algumas sentenças se transformam em precatórios. Precatórios? É uma espécie de boleto que o poder público precisa pagar quando ele perde a causa na justiça. Para se ter uma ideia do tamanho desse problema, em 2019, a despesa do Tesouro com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia foi na faixa de 3,8 bilhões de reais. Até 2018, o estoque da dívida com precatórios somava 3,9 bilhões. Ou seja, a dívida com precatórios até 2018 já era maior do que o gasto do Tesouro com a saúde previsto para 2019. Assim, recursos que poderiam ir para a saúde, a educação, a cultura, estão indo para o litígio, para disputas judiciais. E pior, estimulando a cultura do conflito, multiplicada a cada ano com mais e mais processos. Sim, muitos processos, com mais e mais procuradores sugados nessa máquina de moer gente e recursos públicos. Mas o que está por trás desses números? O que essas cifras escondem? E o mais importante, o que podemos aprender com eles? Não seria a hora de perguntar: pagou por quê? E foi para responder a essas perguntas que surgiu esse projeto. Projeto Pagou por quê? Para levantarmos da cadeira e seguirmos as pegadas, os números, ou melhor, o dinheiro. Mas para isso é primeiro preciso reunir uma equipe com múltiplos saberes em condições de enfrentar as dificuldades. Sim, as dificuldades. E elas foram muitas. E o caminho foi longo e cheio de surpresas. Primeiro foi preciso escolher o foco, os precatórios do Tribunal de Justiça de 2018. Por quê? Ora, não tínhamos muitos braços e esses precatórios eram de valor mais elevado. Depois, descobrimos que os dados não estavam na PGE, não, e nem na Cefaz. E onde estavam? No Tribunal de Justiça da Bahia. Ufa! Depois de alguma diplomacia, ofício, reuniões e cafezinho, finalmente conseguimos os dados sobre os precatórios pagos em 2018 e podemos começar o trabalho. Podemos? Tem certeza? Só que não. Outra surpresa. Dos 1.445 precatórios pagos em 2018, apenas 587 tiveram seus assuntos encontrados no PGNet. E para começar o trabalho, era preciso conhecer esses precatórios, fazer o caminho de volta, achar suas sentenças e seus processos. Lembram? Sim. Muitos processos. E agora? Quais foram as esperanças dessa análise começar já de forma automatizada?
Mas não íamos desistir assim tão fácil. Precisaríamos de um ser humano para identificar o assunto de 858 precatórios, lendo um por um, além de revisar a classificação dos assuntos já existentes, ou seja, a taxonomia. Mas quem? Todos seguiam muito atarefados, afinal, os processos continuavam chegando. Sim, muitos processos. A tarefa coube a Diana Soares, que com a orientação da equipe fez mágica. Criou uma tabela de assuntos com taxonomia própria. Examinou e classificou os precatórios de acordo com essa tabela, contendo dados sobre o assunto, a secretaria e o valor do litígio. Produziu o cabeçalho padronizado para os pareceres do NERPJ. Tudo isso será imprescindível para a automatização do fluxo dessa informação em um futuro próximo, assim nós esperamos, né? Mas nem tudo se resume a vitórias. Descobriu-se que em 2018 foram pagos 1.445 precatórios, em um total de 124,25 milhões. Mas destes, apenas 1.023 puderam ser analisados pelo projeto, restando 422 precatórios sem análise. Por quê? Ora, não fiquem tristes, pois 364 foram pagos apenas parcialmente, em razão da preferência constitucional prevista no parágrafo 2º do artigo 100, aquela que trata das causas de natureza alimentícia de idosos ou portadores de doença grave ou com deficiência. E eles ainda serão analisados pelos próximos relatórios quando forem finalmente quitados. Mas 54 não foi possível obter informação confiável. E 4, não foi possível identificar o assunto no PGNet, nem mesmo por Diana. E é bom lembrar que a pandemia não possibilitou a realização de sua carga e análise. Mas já podemos encontrar o primeiro fruto do trabalho, há falhas no sistema de alimentação. Mas o importante é que todas elas podem e devem ser corrigidas, e sabem do que mais? Já estão sendo. Mas vamos falar dos precatórios analisados? Sim. Os 1.023 precatórios aqui analisados geraram um pagamento na faixa de 92,6 milhões de reais. E o que os dados analisados pelo painel BI nos contam? Contam muitas coisas, como adiante será visto na apresentação de seus gráficos de forma mais detalhada. Por ora, cumpre registrar que o assunto que gerou o maior pagamento, 46,95% de todo o total pago em 2018, aproximadamente 43,5 milhões de reais, se referiu ao litígio encabeçado pelos servidores do Grupo Fisco. E a secretaria relacionada a esse litígio foi a da Fazenda, com custo de 52,30% do valor total pago, na faixa de 64,9 milhões de reais relacionado a outros assuntos. Mas qual a história por trás desses números? E o que podemos aprender com ela? O ano é 1995. E sem consulta formal à PGE, foi publicado o decreto 3.979, que alterou os critérios de cálculo de uma gratificação dos servidores do Grupo Fisco da Secretaria da Fazenda. Quem são eles? São os auditores e os agentes de tributo. E como seria esperado, eles não gostam nem um pouco dessa situação, pois alegam que perderam em torno de R$ 2.000 por mês. E o que eles fazem? Processam o Estado da Bahia, é lógico. Lembram da mesa do procurador? Sim, muitos processos. O ano agora é 2005 e o STF dá ganho de causa aos servidores da Cefaz e declara a inconstitucionalidade do decreto, por entender que ele não poderia ir além dos limites impostos pela Lei 4.964 de 89. Assim, foi fixado o direito dos servidores a receberem o valor reduzido de sua remuneração nos anos de 95 a 98 e sua respectiva correção monetária. Talvez, assim, só talvez, antes de publicar o decreto, tivesse sido melhor ouvir a PGE, não? O ano agora é 2018. E o resultado em números desse litígio é o Estado da Bahia pagando 412 precatórios, em um total exato de R$ 43.503.319,31, referente a 74 mandados de segurança, após 23 anos de petições, recursos, viagens, embargos, memoriais, sustentações. Ufa, de fato, talvez fosse melhor ter ouvido a PGE. Será que podemos responder a pergunta? Afinal, pagou por quê? Porque estavam com pressa? Pressa demais para ouvir a sua procuradoria?
Pressa demais para esperar a tramitação de uma lei? Ou será que o Poder Judiciário decidiu tudo errado? Não se busca aqui achar culpados, mas apenas entender de forma mais profunda a cultura, atitudes e contextos que estão por trás dos números e aprender com eles. O primeiro aprendizado é a importância da consultoria jurídica na análise dos atos normativos, a exemplo das minutas de decreto e anteprojetos de lei, e os graves prejuízos advindos quando tal atuação não é solicitada pelos gestores, como ocorreu no caso aqui analisado, ou mesmo quando é solicitada, mas não é observada. O segundo aprendizado é a necessária utilização da lei e não do decreto como instrumento normativo para definir os critérios da remuneração do servidor. Enfim, o aprendizado nos deixa vários presentes, mas ele pede transformação. Dessa forma, depois de todo o caminho percorrido até aqui, é importante refletir. O que podemos fazer agora para que essa história não se repita? Ficam algumas sugestões. Primeiro, a elaboração de 2 pareceres normativos, um para orientar os gestores para o envio obrigatório de todo o ato normativo à consultoria jurídica da PGE e a observância de suas recomendações, e outro para orientar pela utilização de lei e não do decreto, como instrumento normativo para definir os critérios da remuneração do servidor público. Segundo, consulta o NCAD sobre a abertura de sindicância pela Corregedoria para apuração de ilícito tipificado na Lei de Improbidade, tendo em vista recente julgamento do STF, que trata da imprescritibilidade de ação de ressarcimento de ato doloso de improbidade. Terceiro, a elaboração de estudo comparativo sobre o funcionamento da consultoria jurídica sobre atos normativos, com vista ao estabelecimento de uma rotina que garanta maior segurança jurídica. E quarto, a elaboração do relatório Pagou Por Quê, todos os anos, como atividade permanente da PGE, e sua leitura, principalmente pelos gestores, considerando outros dados que não puderam ser aqui esmiuçados. Depois de 16 reuniões e muito trabalho, fica o registro de uma história de empenho e fé de um grupo de pessoas que buscou acender uma tocha em uma caverna de números, para descobrir que por trás deles havia simplesmente a necessidade que os gestores ouvissem a sua procuradoria. Não sabemos o que nos espera no futuro, mas podemos construir hoje a esperança de que ele possa nos sorrir logo ali, mais adiante, em um tempo onde haja menos processos e mais recursos para saúde, educação e cultura. Bom, agora a gente chega ao fim da apresentação lúdica e começamos do Pagou Por Quê, que é composto não apenas de mim, mas de uma equipe de vários procuradores, servidores que, enfim, contribuíram para esse trabalho. Então, fica aqui meu agradecimento a Rui Sérgio Deró, a Ayrton Bittencourt, a Carlos Gustavo, Ana Carolina, Vitor Andrade, a galera da TI, Eduardo Brandão, da GESP, Fabiana, e a nossa patrocinadora Luciane Croda e Paulo Moreno, nosso procurador-geral, porque sem o apoio da casa a gente não conseguiria achar esses dados. E o meu agradecimento de coração a meu filho Bernardo, porque a pandemia tem dessas coisas, né? A gente conseguiu aqui, através do talento dele, nos finais de semana, ele no ensino médio, fazer essa apresentação lúdica para vocês. Então, fica meu agradecimento aqui a todo esse time. E a gente passa agora à segunda etapa do trabalho, que é a apresentação dos gráficos do painel BI, uma apresentação estática, porque o Business Intelligence, ele é uma ferramenta dinâmica, né? Então, essa ferramenta, ela interage cada vez que você clica na informação que você solicita, ela vai desdobrar em outras informações, né? Então, aqui do lado direito, a gente tem o valor de 124,25 precatórios, né? E dividida ela tanto pelo valor exato de precatório, como pelo RPV, que também foi trazido. E a quantidade, que foram 1.417, a média de pagamento por precatório, e também de RPV. Aqui vocês veem os precatórios quitados, né? E aqueles que não foram ainda quitados totalmente, foram pagos parcialmente. E aqui a gente vê a distribuição desses valores pelas secretarias e abaixo os assuntos que foram pontuados, né? Então a gente tem aqui ao lado a quantidade desses assuntos por precatório, depois o percentual por quantidade, depois o valor em números e depois o percentual relacionado a esse valor, né? Se a gente for abrindo mais nesse painel BI, a gente vai observar agora a informação mais precisa em relação ao precatório efetivamente pago, que foi 92,66
milhões, né? E do lado, a gente está vendo aqui a possibilidade de fazer pesquisa pelo filtro, né? Através de quantidade, valor, quantidade, tipo de pagamento e valor pago. Ou também ainda RPV pelo CPF, CNPJ e também pelo assunto. Se a gente for mais adiante também, a gente vai ver a possibilidade de pegar só uma secretaria e ver só dessa secretaria quais foram os pagamentos todos que foram feitos, né? Então, no caso aqui, a gente pegou a Fazenda e a gente viu, por exemplo, aqui os assuntos todos da Fazenda. A gente analisa e verifica que o grupo físico ele vai descendo até o 8º assunto, acredito, né? E a repercussão desse tema em toda a quantidade de precatórios. Então, ele não só pontuou como primeiro, mas também como segundo, terceiro, e depois ele pula para o 5º, 6º, e depois ele pula para o 8º, né? Então, a gente vai ter esse desdobramento. A gente colocou também vários, embora a gente saiba que a Assembleia Legislativa não é secretaria, nem Tribunal de Justiça, mas a gente colocou aqui como todos os precatórios relacionados aos órgãos, né? Como aos poderes também, tudo que foi pago de precatório, né? Aqui também a gente vê uma projeção, né, desse impacto por órgão, por secretaria. E, por fim, em formato de pizza, né? Eu queria explicar um pouco mais esse projeto em relação à nossa preocupação, né? Da área do jurídico, a gente queria entender melhor isso por conta do volume de processos que nós temos recebido sempre na Procuradoria Judicial, principalmente. É um dos grandes problemas das procuradorias e do judiciário também, é o volume de processos. E a gente precisa trabalhar com essa informação, gerando conhecimento. Então, o trabalho, queria terminar a transmissão. Você me ajuda aqui, Bernardo, por favor, para voltar a tela, para não estar transmitindo mais, que acabou já a apresentação. Enfim. A gente queria falar para vocês da importância de fazer a gestão do conhecimento, né, sobre essa informação. É uma informação bastante sensível. E fazer todo o trabalho de convencimento dos gestores para a gente poder fazer um trabalho de prevenção do litígio. Então, essas informações são necessárias para atuar na análise. A gente fez uma análise de diagnóstico, né, a gente fez primeiro uma análise sobre o que, né, em relação ao dado, depois sobre porquê e depois o que fazer e depois os cenários prospectivos. Então, nós temos aqui uma necessidade foi um trabalho conjunto, um trabalho que precisou sentar na mesa a equipe de TI, a equipe do jurídico e dialogar, né? E se não fosse esse diálogo, a gente não teria conseguido avançar. E esse projeto, ele está sendo aprimorado, então a gente só fez a primeira entrega. Nós estamos agora trabalhando no manual de operacionalização, que é como ele vai acontecer nos próximos anos, né? Mas a gente já teve uma sinalização da casa de que ele vira um projeto permanente, de fato, e a gente fica pensando assim ao longo do tempo como isso vai gerar um conhecimento importante, para que a gente possa, ao longo dos anos, né, fazer já uma consolidação dos dados, porque a gente teve essa informação em 2018, mas a gente não sabe o que vai vir em 2019, né? Então, a gente resolveu perguntar o que, né, entender o porquê e depois ver o que poderíamos fazer em relação a isso, e agora a gente vai aprimorar para ver, em 2018, por exemplo, né, foram pagos esses precatórios, mas a gente fez uma pergunta já para aprimorar o trabalho. E quais foram as ações ajuizadas em 2018? Dá para fazer um espelhamento, né? Acho que dá para fazer. E fazendo esse espelhamento, a gente consegue responder também agora, já pensando no futuro, né? Já olhando, olha, foi isso que foi pago. Isso que foi pago, será que está batendo com o que está sendo ajuizado agora? Se não está batendo, ou se está batendo, o que podemos fazer? E aí com várias indicações para conciliação, por exemplo, né? Porque a gente já tem aí um volume de informação interessante que pode nos sinalizar mais, de forma mais fortalecida para encaminhar uma conciliação e também para influenciar a tomada de decisão dos gestores, né? Que eu acho que é isso que a gente é um dado sensível nesse momento. A gente está falando de recursos públicos e a necessidade também da gente atuar aprimorando a consultoria jurídica, né? Entender a importância da consultoria jurídica e valorizar essa consultoria jurídica e atuar do ponto de vista da prevenção do litígio, porque por mais que a gente possa utilizar a demanda de estratégias
de inteligência artificial, por mais que a gente possa usar estratégias para lidar com a demanda de massa, né? Essas estratégias não vão resolver o problema, ou pelo menos não vão resolver todo o problema, né? Tem um problema aí que é preciso avançar. Enfim, eu acho que eu queria agradecer mais uma vez ao TCU por essa oportunidade e deixar aí meus agradecimentos mais uma vez para toda a equipe que trabalhou nesse trabalho. Uma pergunta para a Lísia. Lísia, aqui quem desconhece completamente o assunto. Eu me lembro de ler, coisa de jornal, que um espaço para muita fraude era na deflação dos valores de precatório. Ou seja, você tem um período de inflação alta que a gente passou, você tinha dívidas muito antigas, na hora da deflação desses valores, isso era importante. Seria interessante uma outra fase por que pagou, quanto pagou e examinar isso com mais detalhe, porque me parece que considerando anos 80, 90, e isso era uma porta aberta para vários tipos de fraude, talvez uma transparência maior nisso, talvez auxiliasse, né? Você acha que isso seria um caminho? Acho que sim, Leonardo. E, na verdade, foi uma das coisas também que a gente foi percebendo ao longo do processo, né? Que seria muito interessante a gente abrir mais essa pesquisa no sentido de definir assim, e aí, como foi isso, né? E os juros, o que pagou de juros, o que pagou de honorários advocatícios, né? Uhum. Se tivesse feito um acordo antes, quanto teria economizado? Então, eu acho que isso abre uma série de questionamentos. A gente está só começando, né? Tem muita coisa ainda para ser aprimorado, mas acho que os resultados são promissores. Mas obrigada, a gente concorda que é algo para ser enfrentado e amadurecido também. O 2019 vem aí.